Olá, eu sou a Luca, sou estudante de psicologia e locutora da Rádio Rock desde 98, na época que ali era tudo mato. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar de um cara muito bem falado, admirado e considerado assim o vocal da banda de rock mais popular dos anos 90 ainda em atividade. Ed Vedder, do Pearl Jam. Dando uma geral, ele nasceu em Chicago, perto do Natal, ali dia 23 de dezembro de 64. Mesmo com esse, entre aspas, apelo religioso, ele é e sempre foi ateu. O Ed cresceu num bairro ali de periferia, né? A família dele cuidava de 7 crianças, todas adotadas. Quando ele tinha uns 9 anos, a mãe deu pro Ed um ukulele quebrado. Ele, bem moleque doido, fez aqueles remendos, né, de silver tape e afins, e aí eu sei que ele ressuscitou o ukulele. Com uns 12 anos, o Ed ganhou da mãe uma guitarra de aniversário. Aí foi o começo da história, né? Ele colou nessa guitarra e ficava tentando tocar as músicas que ele curtia. A educação musical dele é no capricho, assim. Tem bastante coisa de Duran Duran, tem muito Michael Jackson, Tom Waits. Esse é um figura, né? Tem uma pota voz rouca, escreve umas letras bizarríssimas, é bem interessante. Ele ouvia também muito Bruce Springsteen, Cramps, Pixies, The Who pra caramba, Sonic Youth, Beatles e outras coisas lindas, assim, tipo Ramones, Fugazi, enfim, ele tinha muito bom gosto. Bem novinho, ele sofreu uma mega decepção familiar. Logo, ele não quis mudar com a família, né? Aos 13 anos, ele acabou indo morar sozinho, ficou na casa dele sozinho, né? Com isso, ele teve que dar seus pulos por anos, teve vários trabalhos. Começou numa farmácia, depois mais velho foi segurança de hotel, trabalhou em posto de gasolina, pensa nisso. Foi garçom, salva-vidas e nessas ele já estava compondo e sonhando em fazer sucesso com alguma banda. Enquanto, imagina o Ed Vedder lá, você vai encher tanque que tem ele lá. Bom, vamos voltar para a história da decepção familiar, né? Senta que lá vem as tretas. A história é a seguinte, a mãe dele, a Karen Lee Vedder, engravidou do Edward Lloyd Severson. Beleza, nasceu Ed Vedder. Quando ele tinha só 1 ano, seus pais se divorciaram e, na sequência, a mãe casou com o advogado Peter Miller, que criou o Ed. Só que tem um adendo. Ele cresceu pensando que o Miller, né, esse advogado, fosse seu pai biológico. Ele e esse padrasto, eles não se davam muito bem, né? O cara era meio grosseirão e meio que não se importava muito com o Ed. Quando ele descobriu que o padrasto não era o pai, ele foi atrás para saber quem era o verdadeiro pai biológico. Eis que ele descobre que seu pai era um amigo da família que já tinha visto assim várias vezes. E a parte mais triste é que ele foi descobrir isso 1 ano depois que o pai biológico tinha morrido. Então imagina a decepção, né, que ele sentiu. Ele foi privado dessa informação pela mãe, né, aguentou um padrasto mala e o pai, que era um cara de boa, passou batido. Ele disse em várias entrevistas que essa foi a maior decepção de todas. Essa história dividiu, né, a vida do Ed e ele fez muitas músicas sobre esse monte de sentimentos. Inclusive as 3 primeiras enviadas como demo, né, para os futuros parceiros de banda foram Alive, Once, Footsteps. As 3 músicas falam da confusão sobre o pai. O Pearl Jam é formado pelos sobreviventes do Mother Love Bone, né, o Stone Gossard e o Jeff Ament. O vocal dessa banda, o Andrew Wood, morreu de overdose. Foi o primeiro cara aí dessa área a morrer de overdose, né? Dessa época do grunge. Ele sempre foi muito amigo do Chris Cornell e aí o Chris quis fazer uma homenagem pra ele. E aí montou o Temple of the Dog. E nessas, o Chris Cornell chamou um amigo tímido pra cantar com ele nessa homenagem pro Andrew Wood. Esse amigo era o Ed Vedder, que formou com os caras o Pearl Jam no começo dos 90. A ironia é que o Temple of the Dog só foi fazer algum sucesso depois que o Pearl Jam estourou. A música Hunger Strike até hoje é reconhecida como uma das mais bonitas da época. O Pearl Jam já começou solando, né? O primeiro disco, né, o Ten, de cara vendeu mais de 1 milhão de cópias. Isso em 6 meses, pensa. Esse disco é cheio de som fodaralho, né? Even Flow, Once, tem Black, Jeremy, é espetacular Alive. Aliás, a letra de Alive é super explícita, né? Já começa falando, filho, eu tenho uma pequena história pra você. Quem você pensou que era o seu pai? Não era. Enquanto você estava sozinho em casa aos 13 anos, seu verdadeiro pai estava morrendo. Sinto muito que você não viu, mas eu estou feliz por termos tido essa conversa. Ele falou que quando escreveu essa música, a ideia era mostrar que tá vivo era uma maldição. Só que conforme a banda estourou e os shows começaram a lotar, ele via a galera cantando esse refrão com tanta alegria, né? Que o público transformou esse refrão numa música feliz e com isso a maldição foi desfeita. Louco. O Ed disse que teve uma adolescência muito solitária, né? Ele trabalhava muito, dormia na sala de aula, seu maior conforto mesmo era a música. Ele chegou a
largar a escola, depois voltou, fez supletivo, chegou a fazer um semestre ali de faculdade, depois ele desencanou. Quando ele estava com 26 anos, a vida começou a dar uma clareada. Ele conheceu os caras do Mother Love Bone, né, e tal, e foi toda aquela história ali que eu comentei. Eles montaram aquela que ia virar, sem dúvida, uma das principais bandas de rock dos anos 90. Inclusive, o Ed sempre diz que o show assim que ele vai fazer tem que ser diferente um do outro, né? Por isso, ele só faz o repertório do show quando chega na cidade e sente o clima do dia. Eu tive a honra de apresentar pela TV Bandeirantes o show do Pearl Jam. Fiquei de cara quando, anos depois, eu encontrei com ele sozinho, saindo do Paris 6, muito sem querer. Claro, né, que eu tirei uma foto. Ele foi mega de boa, gente finíssima, assim. Já fui em vários shows e pretendo ir sempre que for possível. O Pearl Jam já tocou em tudo que é canto, né? Eles venderam milhões de discos, ganharam outros vários milhões. O Ed também já perdeu muitos melhores amigos, né? Como o Layne Staley, do Alice in Chains, que a gente já falou aqui, assim como o Chris Cornell, que era super best dele. Também já ganhou muitos outros, né? Como o Pete Townshend, do The Who, que ele sempre foi fã. Mesma coisa com o Neil Young, Elton John, Dave Grohl, Johnny Depp, super best do Kelly Slater. Aliás, o Ed também sempre foi chegado numa onda. O Anthony Kiedis, do Red Hot, aliás, tem uma foto aí deles dando selinho no manifesto contra a homofobia. Mas enfim, o grande lance da vida dele foi essa decepção que ele viveu por ter sido criado por um cara que não era o pai. O cara não era parceiro e o amigo da família era o verdadeiro pai, e quando ele descobre, o pai tinha morrido. A decepção foi enorme, né? Porque ele não tinha mais como viver o que ele sonhou do lado do pai e ficou mega chateado pela mãe ter privado ele dessa informação. Mas e aí, tem diferença entre decepção e desapontamento? Para falar sobre isso, vamos ver nosso querido psicólogo, psicanalista e mestre em psicologia clínica, Mário Sérgio Picorelli. Qual que é essa história da decepção, do desapontamento? Conta aí, Mário. Luque, pessoal, um grande abraço. Saber a própria história é um direito inquestionável de todos nós. Muitos filhos adotados, depois que crescem, querem saber quem são seus pais. Mas com Ed Vedder isso não foi possível. Ele só foi conhecer a verdade depois da morte do pai dele. Suponho que a decepção da vida de Ed Vedder tenha vindo pela omissão da sua história. E a decepção ocorre quando há uma quebra na confiança que você depositava no outro. A decepção é um sentimento muito difícil de ser recomposto, porque depois que ele acontece, depois que algo quebra a confiança entre duas pessoas, é muito difícil de remendar. É interessante a gente saber que a origem da palavra decepção vem do latim deceptio, que significa traição, engano, dolo. Ed Vedder foi traído e enganado dolosamente. A Agatha Christie, a grande escritora de romances policiais, em sua autobiografia, nos conta uma história bastante ilustrativa sobre a decepção amorosa. Ela era uma mulher apaixonadíssima por seu marido Archibald Christie. Um belo dia, logo após a morte da sua mãe, o marido lhe avisa sem mais nem que queria se divorciar dela para ficar com outra mulher. Após essa comunicação, Agatha Christie literalmente pirou. Ela desapareceu do mapa, deixando a filha e a família em polvorosa. 20 dias depois, ela é encontrada totalmente fora da realidade, tocando piano em uma orquestra itinerante e usando o nome da amante do marido. Passado um ano, finalmente melhor, ela se reencontra com esse marido. E aí, então ela relata que, ao olhar para o marido, percebeu que algo muito profundo havia se quebrado dentro dela e que diante dela não estava mais o ser amado, mas um completo estranho. Vejam como a decepção quebra. O desapontamento, diferente da decepção, é quando a gente deposita uma expectativa exagerada no outro. E quando esse outro não é capaz de cumprir as nossas expectativas, a gente fica desapontado. O desapontamento é quase sempre um problema nosso. E é possível, diferentemente da decepção, uma reparação maior. Bem, pessoal, por hoje é só. Um beijo a todos.